Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, hoje nós vamos fazer uma aula muito especial, muito bacana mesmo, tá? Vamos falar um pouco da Guerra Fria, só que em um contexto muito específico, que é a Guerra Fria no Brasil, tá? Assim, vai fazer uma análise da influência desse conflito que ocorreu entre União Soviética e Estados Unidos, onde muitas pessoas afirmam que o mundo se tornou bipolar. O que aconteceu no Brasil nesse contexto? Então a gente vai analisar um pouquinho sobre isso, tá bem? Mas antes de falar sobre o que aconteceu no Brasil, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui rápida de um minutinho para explicar o que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria é um períodozinho da história que a gente denomina ali pós-Segunda Guerra Mundial, onde o mundo ele passa a vivenciar um atrito entre União Soviética, que é o bloco socialista do mundo, e Estados Unidos, que é o bloco capitalista do mundo. Esse atrito entre União Soviética e Estados Unidos vai fazer com que o mundo seja denominado de bipolar, fazendo com que as pessoas, de fato, nesse período histórico, tenha que se posicionar mesmo. Ela tem que ficar de um lado ou do outro. Não existe uma neutralidade, em algumas raríssimas exceções, tá? No caso do Brasil, tem algumas coisas que cabem uma reflexão muito forte sobre esse contexto de Guerra Fria. O primeiro caso é o seguinte: quando a Guerra Fria se inicia de maneira geral, nós estamos vivenciando aqui o governo do Eurico Gaspar Dutra. E no governo do Dutra, a gente tem algumas características muito importantes dentro desse contexto de Guerra Fria. Vamos lá, característica 1. O Brasil, ele cria alinhamento completo, pleno, até um termo não muito comum quando a gente analisa história, né? Mas o Brasil ele tem um alinhamento com os Estados Unidos, pleno, completo, no contexto de Guerra Fria. E Marquinho, o que acontece na prática com esse alinhamento pleno, completo do Brasil com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria? Primeiro ponto é o seguinte: qualquer prática atrelada à União Soviética, qualquer prática que eles denominavam de comunista em nosso país, ela ficou proibida. Então a gente tem uma proibição, né, de qualquer prática comunista no nosso país. Inclusive tem um fato muito interessante. Nesse período aqui, nós tínhamos um partido, que é o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Esse partido, que é o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele tinha como seu principal integrante o nosso Luiz Carlos Prestes, tá? O Luiz Carlos Prestes. E a consequência desse alinhamento pleno, desse alinhamento total do Brasil com os Estados Unidos na Guerra Fria, no contexto da Guerra Fria, é que esse Partido Comunista, ele entra na clandestinidade porque as práticas comunistas no nosso país estão proibidas. Então não existia uma liberdade dentro do sentido de práticas comunistas em nosso país, ok? Então essa é a primeira característica do Brasil em um contexto de Guerra Fria. Outra característica é cultural. Por estarmos alinhados do ponto de vista do contexto da Guerra Fria com os Estados Unidos, a gente vai ter uma influência hollywoodiana muito forte, né? Porque o cinema estadunidense ele vai chegar aqui com uma força muito bacana, né? A música estadunidense, e vai existir uma hegemonia cultural vinda dos Estados Unidos nas décadas de 50, 60, 70, 80 também, né? Porque a gente oficializa o fim da Guerra Fria lá no finalzinho de 91, 92, que é quando a União Soviética, o bloco soviético, ele vai ser desintegrado mesmo. Então a gente pega essas décadas com a influência, uma hegemonia cultural estadunidense muito forte. E nós visualizamos muito isso na música, no cinema, né? Isso é muito visível, é muito claro, é muito cristalino no nosso cotidiano, tá bem? Mas eu fiz a primeira análise política. A econômica, além do ganho cultural, ou da influência cultural estadunidense, que a gente vai passar a vivenciar um fenômeno que algumas pessoas denominam de American Way of Life, né, que é essa imposição do modo de vida americano. A gente vai visualizar também a entrada de muitas empresas estadunidenses, muitas empresas multinacionais estadunidenses no nosso país. E
criando uma propaganda muito forte para criar na nossa sociedade uma necessidade de consumo desses produtos, tá? É muito também cristalino isso que eu estou descrevendo. No campo político, não para aqui no governo Dutra, tá, gente? Acontece o seguinte: nos anos 60, o Brasil ele vai vivenciar uma crise política nos governos de Jânio Quadros e João Goulart. E no governo de João Goulart, a CIA, aquela agência encabeçada pelos Estados Unidos, a CIA, ela vai começar a tratar o governo do então presidente João Goulart, o Jango, do nosso país, como um governo de alinhamento com esse bloco soviético, como um governo de esquerda, como um governo comunista. E aí vai ocorrer o seguinte: o nosso país ele vai vivenciar entre os anos de 1964 e 1985 o período que algumas pessoas denominam de ditadura civil-militar no nosso país. É implantada uma ditadura e um principal mote, e o principal objetivo, e o principal reflexo do golpe aqui, ou seja, do principal motivo que as pessoas alegavam para ter um golpe militar em 64, era o risco que o Brasil, para algumas pessoas, era o risco que o Brasil sofria nesse contexto histórico aqui, nesse período histórico de ter algum alinhamento com a União Soviética. Então a justificativa para que se tenha um golpe no Brasil, por muitas pessoas, é para evitar qualquer influência soviética dentro do Brasil, qualquer influência socialista, se impõe um golpe militar e toda a influência socialista ela é levada à ilegalidade de forma extrema, não apenas na ilegalidade simples, mas também a ilegalidade dentro do sentido de qualquer pessoa do período militar que fosse tratada como simpática ao comunismo já era levado ao terrorismo, ou seja, eu tenho uma coisa até mais levada para o banditismo mesmo, eram tratados como terroristas. Essas relações elas vão ser muito tensionadas nesse período aqui. Então, para a gente fazer um freio de arrumação, a gente olha para esse contexto de Guerra Fria e analisa que ele não tem a ver, né? Que o Brasil está desconecto, está descontextualizado. Não está, tá bem? Então eu tenho, no governo Dutra, o Brasil se alinha plenamente com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria e torna qualquer prática comunista na ilegalidade. Não podemos esquecer disso. Na prática, visualizamos que o nosso querido Luiz Carlos Prestes, que era então deputado pelo Rio de Janeiro na época, perde o seu mandato e o seu partido, o Partido Comunista Brasileiro, entra na clandestinidade. Outro capítulo da nossa história muito significativo atrelado da Guerra Fria e o Brasil é a participação da CIA investigando e analisando o governo do então presidente João Goulart, o Jango, no nosso país, e influenciando de forma muito significativa no golpe militar, no golpe civil-militar que o Brasil vai sofrer em 64. Inclusive, é evidente, são fatos, que existia uma retaguarda de porta-aviões estadunidenses beirando a costa do litoral brasileiro, quando ocorreu o golpe brasileiro aqui, e caso a população brasileira ela não aceitasse a intervenção militar lá em 64 de forma minimamente pacífica, eu falo minimamente porque não existe passividade com violência, mas de forma minimamente pacífica, já teríamos aqui porta-aviões estadunidenses pronto para conter esse tipo de coisa, tá? E uma outra coisa, um outro episódio interessante que meio que vislumbra esse contexto da Guerra Fria é o seguinte: existe um país aqui na América Latina, a Cuba, que Cuba no ano de 1959 ela implantou a chamada Revolução Cubana, ou seja, colocou em prática o socialismo aqui nas Américas. E os líderes dessa Revolução Cubana foram os irmãos Fidel e Raul Castro e um médico argentino, chamado Ernesto Che Guevara, ou o Che Guevara. O Che, ele vai participar da Revolução Cubana e vai assumir cargos políticos muito importantes em Cuba após a Revolução Cubana. A curiosidade é que, no governo do Jânio Quadros, que assumiu a presidência do nosso país
lá no ano de 1961. O Brasil, ele vai receber o Che Guevara aqui em solo brasileiro, o Jânio Quadros, e ainda vai condecorar o Che Guevara com a medalha do Cruzeiro do Sul, que é a maior honraria que um estrangeiro possa receber. Essa mensagem ela vai gerar um atrito político muito forte no nosso país, pelo fato de que o Brasil, no governo de Jânio Quadros, tinha, como eu falei para vocês, o alinhamento pleno, o alinhamento total com os Estados Unidos no contexto de Guerra Fria. Então, esse posicionamento do nosso querido Jânio Quadros, ou ao condecorar o nosso Che Guevara com a medalha do Cruzeiro do Sul, vai gerar um atrito muito grande em seu governo, que, associado a esses e outros capítulos, vai culminar com a sua renúncia logo no iníciozinho do seu governo, beleza? Então, analisando os fatos históricos que ocorreram dentro do contexto da Guerra Fria, muitos estão interligados de forma direta, clara, objetiva dentro desse contexto, ok? Gente, vou deixando um forte abraço para vocês, tá bom? Fiquem na paz, cheiro grande, valeu!